Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Que dou graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui juntos para dar continuidade às lições que viemos estudando sobre a revista O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios, para a Igreja de Cristo. E nós chegamos na lição de número 7, onde fala o apóstolo Paulo, o plantador de igreja. Então hoje nós vamos estudar sobre este assunto, o apóstolo, o plantador de igreja, e é um assunto muito interessante porque fala sobre a evangelização. E é um chamado não só para o apóstolo Paulo, não foi só para ele, é um chamado para todos nós. E todos nós fomos chamados para uma missão, e a missão é o Evangelho de Cristo. E hoje temos esse assunto para que nós podemos aprender junto. É uma lição onde nós temos forma de tirar várias lições para nossos dias atuais, o qual estamos vivendo, em relação ao homem que foi o desbravador. E nós temos aqui a lição 7, a data de novembro de 2021. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade e que o Espírito Santo nos conduza nesta lição. Soberano Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, estamos gratos, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, para aprendermos da Tua Palavra. E nesta ocasião, meu Deus, aprendermos, meu Pai, através das lições bíblicas, meu Deus, aprender através, meu Deus, do ensino da Tua Palavra, Senhor. Abra nossas mentes, meu Pai, nos dá entendimento, não só a mim, meu Deus, mas aqueles que estão, meu Deus, e são ouvintes, meu Pai, deste vídeo aula, Senhor. Abre o seu entendimento, dás, meu Deus, a ele palavra de edificação e que nós possamos, meu Pai, ser enriquecido, meu Deus, com a Tua Palavra Santa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós temos aqui um texto áureo que nos diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 3, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Glória a Deus. A nossa verdade prática diz assim, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igreja. A experiência com Cristo é o maior e poderoso fator motivacional para plantar igreja. Sem experiência, entendemos que não dá certo. Nós temos também aqui uma leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Coríntios 3, do verso 6 ao verso 9, e Atos 13, do 1 ao 3, e 16, do 1 ao 5, 9 e o verso 10. Nós temos um objetivo geral, que é motivar a igreja local para plantar mais igreja. Este é o sentido da igreja, é o sentido de todo cristão que aceita Cristo, recebe um propósito no seu coração que é crescer, levar o Evangelho a toda criatura, para que a igreja de Cristo, ela cresça, ela tenha uma proporção a cada dia em crescimento. E nós temos uma introdução que diz o seguinte, nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão. E seu ponto de partida no ministério foi em Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletimos sobre a característica do plantador da igreja local frente ao desafio atual. Glória a Deus. Aqui nós podemos observar que
Paulo foi um desbravador realmente, né? E uma lição que fica para nós logo na introdução é que Paulo tinha um ponto de partida, né? A igreja em Antioquia era um ponto de partida, foi um ponto de partida de Paulo, né, para a obra gloriosa do Senhor. Então logo entendemos que Paulo tinha uma igreja local, Paulo tinha um local onde ele, né, servia ao Senhor. Ele não era uma pessoa isolada, ele não era uma pessoa, né, como muitos nos dias de hoje quer servir a Cristo sem ter a igreja, sem ter um local aonde ele tenha referência, né, da sua fé cristã. E Paulo aqui já nos mostra desde o início da introdução que Paulo teve um ponto de partida que era a igreja em Antioquia. E o nosso primeiro tópico nos diz o seguinte: Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. E esse tópico vem seguido de 3 subtópicos. E o primeiro diz: Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. Irmãos, aqui já fica uma lição para nós, né, que Paulo dedicou a sua vida para cumprir, né, para cumprir o propósito ou uma missão. E logo entendemos, e a lição que nós tiramos aqui é que sem dedicação nós não chegaremos a lugar nenhum. Então tudo que fomos elaborado e projeto na obra do Senhor ou na nossa vida circular, se nós realmente não vestirmos a camisa, se realmente não dedicarmos e não tivermos um propósito, né, bem elaborado, nós não vamos ser bem sucedidos nesse projeto. E aqui já fica a lição que Paulo se dedicou neste propósito, né? Então já fica uma grande lição para nós, né? O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem implantasse tanta igreja em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrange a semear o Evangelho e a plantar a igreja em lugar onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho das boas novas. E aí fica Romanos 15, verso 20. Nós podemos observar esta referência que diz: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho não onde Cristo houverá sido anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Glória a Deus. Aqui nós extraímos também outra lição, aonde nós observamos que Paulo anuncia o Evangelho aonde esse Evangelho ainda não tinha chegado, aonde Cristo ainda não tinha sido anunciado. E a lição que fica para nós é que Paulo não era um pescador em aquário alheio, né? Paulo realmente ganhava almas para o reino de Deus. Esta é a finalidade da igreja hoje, é a nossa missão, é ganhar almas. Aqueles que vêm de outra igreja, a nossa igreja, é muito bom, né? É considerável, né, que nós recebemos, que nós amamos a todos, mas não tão importante como ganhar pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não se decidiu, né, por Cristo Jesus. Né? Então Paulo, né, fazia esta obra de ganhar pessoas, né, novas para o reino dos céus, para o reino de Deus. E aqui a lição é bem clara, né, que Paulo pregava aonde ainda não tinha sido pregado o Evangelho, ganhando assim novas pessoas para o reino de Deus. Né? Hoje nós temos grandes templos cheios, lotados,
mas muitas vezes ele é inchado com pessoas que vêm de outros templos para participar, né, de uma programação qual chamou a sua atenção, ou se deu por acaso que a pessoa gostou daquele local e ficou ali por gostar, por simpatizar pela igreja, mas a pessoa já era uma pessoa cristã, já é uma pessoa que serve a Cristo. Então, para o reino de Deus, né, não teve acréscimo, né? Para o reino de Deus, não ganhamos uma nova criatura, não ganhamos uma alma para Cristo. Naquela alma já é de Cristo, né? A igreja ganhou mais uma pessoa, né? Uma igreja ganhou mais um colaborador para a obra de Deus, mas o reino de Deus, não. Ela já tinha essa pessoa já estava no reino de Deus. Então, né, aqui fica essa lição para nós, que nós devemos evangelizar, ganhar novas pessoas. Isso tem que estar dentro de nossos corações, isso tem que ser o nosso desejo de anunciar o Evangelho para novas pessoas, a qual ainda não conhece a Cristo. Glória a Deus. E assim nós concluímos, né, tirando essas lições do primeiro, né, subtópico da nossa lição, Paulo como um desbravador. Então Paulo, né, tinha dentro de si esse conceito que teria que pregar o Evangelho para pessoas que ainda precisavam aceitar a Cristo e conhecer a Cristo. Né? Segundo o subtópico diz, uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o Evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vimos a expressão: eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por vós, os gentios. Isso está lá em Efésios, né, 3, verso 1. Né? E quando Paulo fala que era prisioneiro de Cristo e que ele pregava o Evangelho aos gentios por obrigação, né, tinha esta obra por obrigação, ele não está falando de obrigação de pesar, mas ele está falando de obrigação do que ele tinha recebido de Cristo, uma ordem, né, onde ele entendeu e fazia por prazer, fazia por obedecer, por ser um obediente a Cristo. Né? Então Paulo tinha alegria, tinha prazer em fazer a obra de Cristo e fazia por fazer parte, né, do chamado ao qual ele foi chamado. Né? Então não era uma obrigação de pesar, e ele estava preso a Cristo não por ser obrigado, né, de qualquer forma a realizar esta obra. Ele estava preso a Cristo porque ele dizia que não viveria mais ele, mas Cristo viveria sobre ele. Né? Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Então ele tinha um compromisso com Cristo e assim ele fazia a obra, né, pregando, e o compromisso com os gentios era com Cristo, né, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igreja levava em conta esse compromisso com Cristo, pois me importa essa obrigação, e é ir de mim se não anunciar o Evangelho. Né? Está lá em 1 Coríntios 9, verso 16. Assim Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo na sinagoga, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebeu diretamente do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes nós declaramos que não temos conhecimento, não temos ousadia, não temos como falar a pessoas do amor de Deus, o Evangelho, a pregar. Falamos que não temos um conteúdo satisfatório para pregar o Evangelho. E isto muitas vezes, né, nós deixamos de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, por diminuir a nós mesmos.
mas nós entendemos que fomos chamados por Deus. Deus nos chamou para anunciar o Evangelho. E se Ele nos chamou, aqui fica bem claro uma lição para nós, que quem capacita e quem nos orienta é o Espírito Santo. Então, no abrir dos nossos lábios, o Espírito Santo vai colocar palavras que vai tocar o coração daquela pessoa dentro das suas necessidades, né? E assim Paulo entendeu isto, e tudo que ele falava era sobre orientação do Espírito Santo. Ele anunciava que ele era o Filho de Deus, né? Ele quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa ousadia é coragem, recebemos diretamente do Espírito Santo. Quando nós vamos falar para outras pessoas do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação, né, que foi, né, feita por Jesus lá na cruz do Calvário para com nossas vidas, nós temos um propósito e o Senhor tem conosco, né, uma aliança de convencer através do Espírito Santo essa pessoa. Então Ele vai nos dar a palavra, né, que o Espírito Santo vai nos ajudar a ministrar a esta pessoa, e essa pessoa vai ser convencida não pelas nossas palavras, mas pelo Espírito Santo, né, que vai convencer essa pessoa, né, que o que estamos falando é verdade, e é palavras que edificam, palavras que transformam, palavras que, né, traz vida, que é a palavra de Deus. Assim nós concluímos também com essas lições, né, sobre uma gloriosas obrigações, né, é um compromisso que nós temos com o nosso Deus, e assim Ele mantém também um compromisso com nossas vidas, que aonde quer que estejamos, né, se pregamos o Evangelho, se falamos do amor de Deus, Ele estará conosco todos os dias, né. 3. Plantação de igreja, uma parceria. Plantação de igreja, uma parceria. É uma parceria, então, a plantação de igreja, irmão. Nós não fazemos isso isoladamente ou sozinho. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igreja como semente na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 3, versos 6 ao 9. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. 1 Coríntios 3, verso 6. Vamos ver essa referência, porque nos dias que estamos vivendo, nos dias atuais, muitas pessoas elogiadas, muitas pessoas que pregam o Evangelho, quando tem sinais, quando tem prodígios, essas pessoas, elas são, né, muito vistas, né, pela massa, e muitas vezes ela levanta a bandeira, né? Mas Paulo aqui nos traz uma lição, né, e nos diz que, né, o mérito não é do homem, né? O mérito é dado a Deus, e isto é realidade. Tudo que fazemos na obra do Senhor, né, os prodígios, os sinais, né, o resultado da obra é mérito de Deus. Porque a obra é de Deus, quem opera é o Espírito Santo, nós só somos apenas vaso, somos apenas instrumento de Deus na obra de Deus. E tudo que se realiza na obra de Deus, os resultados é com Deus. Então, o mérito deve ser dado a Deus, né? Em 1 Coríntios, verso 3, 1 Coríntios, verso 3, e capítulo 3, verso 6, nos diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então nós entendemos que um é o que planta, outro é o que rega, mas entre todos Deus é que dá o crescimento, né? O operar, o agir, o fluir, né, é Deus que dá, né? Então o mérito é de Deus, nós somos apenas vaso e instrumento.
E entendemos também que Deus dá capacidade a homens diferenciados, são os vários dons, várias capacidades, né? Os ministérios são distribuídos por Deus. E nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar, crescer é Deus. Deus é o homem, Deus e o homem cooperando na plantação de igreja. Então nós vamos ver aí a grande parceria, né, entre o homem e Deus para uma obra, né, de parceria, para uma obra, né, divina, uma obra que ela é não somente humana, mas ela também é espiritual, porque tem a parte de Deus, tem a parte espiritual, e é o principal, né? Nós entendemos que o homem, né, tem aqui, segundo os ensinos de Paulo, a sua parcela, a sua obrigação, né, a sua fidelidade para com Deus, mas quem faz, né, germinar, quem faz frutificar, quem faz crescer, né, é Deus, né? Então nós entendemos que a parte que está fora do nosso alcance é o Senhor que realiza, é Deus que faz. A proporção do crescimento, a proporção do germinar, a proporção, né, de frutificar é Deus. Né? Agora, a de plantar a semente é nosso, nós que devemos plantar, e a terra onde vamos plantar também é nós que escolhemos, e muitas vezes o Espírito Santo, né, nos orienta, né? Quando nós pedimos a orientação, nós elaboramos até aonde vamos plantar, mas nós devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque muitas vezes o Espírito Santo e Deus têm prioridade, e que plantamos em terras férteis, né, terras que esteja já preparada para ser feito o plantio. Então o Espírito Santo, dentro do nosso projeto, vai nos orientar, e possa ser que esta plantação seja maior do que o que nós elaboramos para ser. E isto é o agir de Deus, o operar de Deus em nossas vidas. Assim nós concluímos, né, o tópico 1, né, vendo estas, né, orientações e estes, né, ensino de Paulo, e tirando proveito realmente para nossas vidas no dia a dia, nossas vidas práticas do nosso dia a dia. Né, e o nosso tópico 2, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Aqui nós também podemos observar que tem 3 subtópicos, e o primeiro deles fala uma igreja missionária, né, uma igreja missionária. Que igreja é essa? A igreja de Antioquia, porque era o ponto de partida, né? Que aqui o tópico 2 fala Antioquia, o ponto de partida, né, para o crescimento da igreja. Uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, né? Atos 13, do 1 ao 3, nós vamos encontrar, né, que esta igreja era bem assistida em homens, né, poderosos em conhecimentos e determinação em fazer a obra do Senhor, e que estava cheio da presença de Deus e de desejo de realizar este trabalho. E aqui nos relata que, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cireneu, e ainda Manaé, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para extraordinária obra de plantar a igreja entre os gentios, juntamente com Barnabé, sobre jejum, orações e imposições de mãos. Irmãos, aqui nós podemos observar e tirar mais uma vez lições para nós, daquilo que eu falei lá no início, que nós devemos ter, né, um ponto de referência, nós devemos ter a nossa igreja local, nós devemos estar sobre um líder, né, e aqui tudo isto
está dentro desse conteúdo, aonde tinha uma igreja, aonde foi o ponto de partida, né, para Paulo, aonde havia pessoas também como Barnabé, Simão, Manaé, né, e Lúcio, né, que seria doutores, né, e profeta entre eles naquela igreja. E Paulo, antes de sair em suas missões, veja bem que nós lemos aqui que ele foi, né, separado, e entre Barnabé e juntamente com Barnabé sobre jejum e oração e imposição de mãos. O que é isso, irmão? Isso é separação, isso é, né, apoio da igreja sobre uma pessoa que vai sair em uma obra, em uma missão, em um trabalho específico. Ele não está sozinho, ele está sob cobertura, ele está sob autorização dos seus líderes espirituais, ele está sobre, né, oração. Ele foi escolhido debaixo de oração, eles fizeram propósito, ele está sobre propósito, ele está sobre imposições de mãos sobre a sua vida, a bênção de Deus está sobre ele. E não tem como isto acontecer com pessoas que não têm aonde congregar, com pessoas que estão congregando em sua própria casa, pessoas que querem fazer a obra por si só. Isso não tem como, está fora, né, das orientações bíblicas, está fora do conceito bíblico qual for, né, orientado para toda a igreja, para nossas vidas. Então aqui nós encontramos grandes lições para nossas vidas, né? Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentil para pregar o evangelho e plantar igreja, né? Então nós vemos aqui que, né, lições realmente colocada bem clara nas leituras aqui da nossa aula, né? O comentarista faz questão de relatar, né, essas pessoas, né, que era da igreja, era uma igreja bem assistida de pessoas que tinham um bom conteúdo, né, para passar, e de um líder como Paulo, né, bem considerado, né, dentro das escrituras, né, como um homem de Deus e que fez grande obra, obras gloriosas, mas ele estava debaixo de autoridades espirituais. Ele estava sobre homens espirituais que estavam com cobertura de oração. E por que eu ou você temos que fazer isto sozinho? Não podemos de forma alguma, não teremos êxito em projetos sobre a nossa vida espiritual, né? Os nossos projetos vão ser fracassados. Nós precisamos estar tendo ponto de referência, líderes espirituais sobre as nossas vidas, e sermos obedientes, tanto os nossos líderes como a Cristo e ao Espírito Santo. E assim, né, nós vemos uma igreja e um ponto de partida e a primeira viagem missionária. Está aqui no segundo ponto. Paulo e Barnabé pregam em Chipre. Neste lugar, o apóstolo desmascarou feiticeiro e Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia da Písida, onde os judeus lhe fizeram oposição. Irmãos, aqui nós também encontramos, né, outra lição, né, que Paulo, né, pregou em Chipre e também em Antioquia da Písida, né, onde os judeus lhe fizeram oposição. Nós vamos saber que o evangelho nem sempre vai ser aceito por todos. Esta é a lição aqui que Paulo, no começo aqui, você vai ver que ele ganhou, né? Ele ganhou o feiticeiro, né? O Elismar, o encantador, e também ganhou um procônsul. Então ele ganha duas pessoas, né, bem consideradas. E logo após pregar em Antioquia da Písida, os judeus lhe fizeram oposição, né? E
E nós vamos observar que o Evangelho, uns aceitam de bom grado, se alegram e são cheios da presença de Deus e são transformadas as suas vidas. E outros vão zombar de você, por você pregar o Evangelho. Outras pessoas vão desfazer do que você está fazendo, né? Vão se opor, né, àquela obra que você está realizando. Então, isso precisa ser, né, em nossas mentes, em nossos corações, ficar bem claro, que não vamos ser aceitos por todos, né, essa obra de Deus. O próprio Jesus, ele não foi aceito por todos, né? Portanto, nós vamos ter barreiras, vamos ter dificuldade, a obra vai ser espinhosa, mas vai ser feita e muitos vão ser ganhos para o reino de Deus. Aqui em Atos, no capítulo 13, verso 45, diz assim: mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e blasfemas, e contradizia o que Paulo falava. Então aqui nós podemos observar realmente que os fariseus não aceitaram, os judeus não aceitaram o que Paulo estava fazendo, né? E cheio de ira, de blasfemas, né, contradizia o que ele estava falando. E ao mesmo tempo, os gentios alegravam-se e cria, e o Espírito Santo se fazia presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Derbe, né, em Atos 1 até o 28. Ora, no trabalho de evangelização, a implantação de igreja, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Glória a Deus por isso. Não é fácil, os desafios são grandes, mas a obra de Deus, ela vai ser feita, porque eu e você, né, entendemos que nem todos vão ser, né, convencidos pelo Espírito Santo. Alguns vão zombar, alguns vão desfazer daquilo que você está falando, mas outros vão receber de bom grado. Esta é a realidade dos dias que vivemos hoje também. Assim foi toda a vida, né, no passado. Terceiro, a segunda viagem missionária. Depois do concílio em Jerusalém, em Atos 15, Paulo visitou a igreja já plantada a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sobre a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, verso 9. Paulo implantou uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipe, Tessalonicenses, Bereia, Atenas, Coríntia e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelista do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Glória a Deus. Quando estarmos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Glória a Deus, irmãos. Aqui nessa segunda viagem nós entendemos que Paulo passa ali por toda a Ásia e a Europa, visitando as igrejas já plantadas e fundando as outras. E Paulo fez uma lista de cidades ao qual ele deveria passar, né? E nesta lista, né, ele foi surpreendido porque, né, o Espírito Santo o orientou e outras cidades ainda foram
né, alcançada. Isto é o que eu, né, estava relacionando no início, né, sobre a orientação do Espírito Santo. Né, se nós fazemos a obra na direção do Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo como orientação, com parceria com Deus, né, essa obra há a possibilidade de ser mais que aquilo que já projetamos. Né, nós fazemos projeto, elaboramos, né, e quando na plena vontade de Deus, na orientação de Deus, isso é ampliado. Deus amplia, Deus abre-se as portas. Né? E assim aconteceu nessa segunda viagem, né? Quando Paulo teve essa visão, né, do macedônio, qual pedia ajuda. Né? Assim nós entendemos que essa segunda viagem de Paulo, né, ele foi e ele estava, a lição que fica, estava sobre a orientação de Deus, e Deus orienta sobre, né, a obra de Deus. Através do Espírito Santo, Paulo, né, faz grande trabalho também. Né, aqui no nosso terceiro ponto diz o seguinte, né, a característica de um plantador de igreja. E aqui nós temos também 3 subtópicos, são nossos últimos 3 subtópicos, que diz o seguinte: motivado pela chamada. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Irmãos, isso aqui é bem notório a nós quando temos chamado de Deus para um exercício na obra de Deus, uma área específica na área de Deus, né? Aquilo arde aos nossos corações. Realmente, e desde o primeiro ponto que Deus chamou, não importa os tempos qual passaram, mas aquela chamada arde em nossos corações e nós não precisamos estar buscando, né, revelações e outros, né, que nos dê, né, certeza disso. Nós temos certeza desde quando o Senhor nos chamou. Né? Então assim Paulo tinha certeza desde o dia que Deus chamou ele, né, lá no caminho de Damasco. Isso é bem claro, isso é uma lição para nós também, que Deus quando chama, prevalece a chamada de Deus. Deus não muda, Deus permanece sendo o mesmo e a chamada continua sendo a mesma, aquela que arde em nosso coração. Deus nos chamou e confirma esta chamada no corpo de Cristo. Atos 9, 17 ao 22. Na vida de Paulo, todos começou no caminho para Damasco. 9, 4, 5. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Né? Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Glória a Deus. Irmão, então, é lá do início, nós devemos lembrar realmente do início, a chamada, né, quando Deus nos chamou. Né, e isso se torna um fator, né, motivacional, né, que nos dá, né, força para os desafios que vamos enfrentar. Deus continua chamando. 2. Experimentado no deserto da vida. Nós sabemos que o apóstolo foi, né, experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar aos nossos corações. E muitas vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana, e muitas vezes nós não paramos para entender qual é o propósito dessa situação, mas é Deus trabalhando, é Deus nos fazendo enxergar algo e nos capacitar para a obra de Deus. Porque é Ele que nos capacita, nós passamos por dificuldade, passamos por momentos difíceis, mas ali somos capacitados por Deus para topar, né, contra os grandes desafios, né, que vêm sobre as nossas vidas, vêm sobre as nossas famílias, vêm sobre
nossos projetos, né? O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade, né? Deus, e como é que Deus vai trabalhar, né, nessas áreas de nossas vidas se nós não tivermos aquilo que nos leva a meditar em relação a essas situações? Então a forma de Deus trabalhar é assim, é nos levando a situações para reconhecermos quem somos, né, e o que temos, e o que precisamos, e quem Deus é em nossas vidas, e como elaborar, né, situações. Nós precisamos ser, né, experimentado, assim como Paulo foi experimentado. Paulo foi para o deserto e por cerca de 3 anos Paulo ficou de uma certa forma, não isolado totalmente. Nós sabemos que Paulo ficou lá sendo capacitado, Paulo ficou lá, né, trabalhando, né, em relação à parte do seu ministério espiritual, né? Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha muito conhecimento, mas Paulo precisava de base, Paulo precisava, né, sobre a chamada a qual ele tinha sido, né, se capacitar. E capacitar com quem? Ao Senhor, né, aos pés do Senhor, a orientação divina do Senhor. Nós também não somos diferentes. Nós precisamos ser experimentados, né, em nossa chamada. Amém? Terceiro, a igreja segundo a Escritura, né? A igreja segundo a Escritura. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as sagradas Escrituras. Nas Escrituras vimos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, função dos dons espiritual, ministério e de serviço, né? Há de ser autoridade do alto para expulsar demônio e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus, com autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministérios não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor e guardamos a sua volta para nos encontrarmos com Ele. Não podemos perder de vista que nos plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós podemos ver essas características, né, do que é igreja, né? E o plantador da igreja, né, tem esses pontos principais, né, que é amor, tem que ter na direção do Espírito, tem que termos pregação fiel da palavra de Deus, batismo no Espírito Santo, oração, né, compartilhar da ceia do Senhor, temos que ter palavra de, né, da vinda do Senhor da glória, nós estamos aguardando a sua vinda. Então tudo isto é que a igreja tem, né, como fundamental, né? Então o fundador de igreja, o que está evangelizando, né, essas são as mensagens que tem que ser transmitidas, essas são as mensagens, o que forma uma igreja, né? Uma igreja sem amor, dificilmente. A igreja sem a presença do Espírito Santo, sem o revestimento do poder de Deus, uma igreja que não prega a cura, que não cura os enfermos, uma igreja que não expulsa os demônios, uma igreja que não tem uma vida prática de oração, uma igreja que não compartilha a ceia do Senhor. Então essa igreja está fora dos conceitos bíblicos. Essa igreja, ela, né, não está orientada pela Bíblia do Senhor. Essa igreja não está baseada pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem, né, estas características que formam a igreja, e a igreja tem que andar com essas características, com esses sinais, né, para que ela seja uma igreja bem sucedida, né? Esses são os sinais precisam estar presentes na igreja, né? E hoje nós vimos realmente uma igreja
caminhando e nós precisamos ser bem observador se realmente esses sinais, né, é estar na igreja. A nossa conclusão, né, nos diz o seguinte: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão, né, para expandir a igreja por toda a parte. A vontade de Deus que vista seja chamada por Ele para se tornarem plantadores de igreja, pessoas que proclame a palavra de Deus para quem não o conhece e forma uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Glória a Deus. Deus continua chamando, né, pessoas que realmente façam esta obra. Faça bem feito, né, para o reino de Deus. E a obra de Deus, né, ela tem que dar continuidade até a vinda do Senhor para buscarmos. Assim, nós encerramos essa lição. Agradeço a todos. Fica na paz do Senhor.